Vamos também esta análise que aqui fazemos com o contributo do bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. O Dr. Domingos de Azevedo tem-nos ajudado muitas vezes aqui nos fóruns a refletir sobre a relação entre o fisco e o contribuinte, que somos todos nós. Pergunto-lhe se este é um daqueles casos que, em sua opinião, acaba por, e aqui com todas as aspas, mas enfim, acaba por envenenar a relação entre os contribuintes e a máquina fiscal. Eu acho que é um bocado mais grave do que isso. Ou seja, paga-se vencimentos de miséria a pessoas a quem se exige grande qualificação, grandes conhecimentos, exigência de formação permanente, exigência de domínio de determinadas matérias que não são muito vulgares, enfim, neste tipo de profissões, acaba por se lhes não dar uma remuneração correspondente a esse tipo de exigências e contorna-se esse facto com a criação deste tipo de fundos. E eu quero dizer que penso que quem está neste momento, enfim, a sofrer as consequências deste processo são profissionais que têm dado uma indiscutível mais-valia no processo fiscal, e é importante que seja dito que, na minha opinião, é o único serviço do Estado onde ainda se vai verificando alguma normalidade e alguma honorabilidade nos serviços prestados. Não obstante a enorme pressão que estes profissionais são sujeitos. E eu chamo aqui a atenção, especialmente aos colaboradores, aos trabalhadores da autoridade tributária, com a degradação que nós temos vindo a verificar dessa qualidade que era exigida no âmbito do seu trabalho, até do mecanismo que eles mantinham para a subida do lugar, em que era premiada a qualidade, em que era premiado o saber, em que hoje estão a ser completamente descaracterizados pelo funcionamento de um sistema perfeitamente injustificável e, em muitas partes das situações, perfeitamente por isso, desumanizado, e que é importante que os funcionários lutem eles também pelo regresso aos direitos que eles têm e à dignidade que sempre, na minha opinião, deveria ter sido reconhecida a estes funcionários. Eu acho que eles são vítimas de um sistema inquinado que está todo ele concebido em contradições e em que depois faz vítimas deste mesmo processo. Por exemplo, vamos lá ver. Os serviços fazem, por exemplo, detectam uma situação que, na sua opinião, não estará correta. A sua primeira reação, naturalmente, é tentar corrigir esse mesmo trabalho. Ou seja, levantam um auto, fazem a correção da matéria coletável, notificam o contribuinte. O contribuinte, no âmbito do Código de Processo e de Procedimento Tributário e no âmbito da Lei Geral Tributária, vai reclamar. Ora bem, faz algum sentido que seja a mesma instituição, neste caso, por vezes até o mesmo órgão orgânico, a mesma estrutura orgânica, que faça a análise de quem é que tem razão? Isto é, numa fase processual, deveria haver uma entidade isenta destes processos que avaliasse de que lado é que está a razão. E isto, na minha opinião, é que faz crescer depois os volumes de negócios nos processos tributários. Mas, regressando à sua pergunta inicial, eu penso que se está a conduzir este processo de uma forma que sejam os funcionários da autoridade tributária, os esbirros, perdoem-me a expressão, da existência de um fundo que pretende colmatar apenas a deficiência que o Estado tem tido até hoje em reconhecer o trabalho que estes profissionais dão na gestão dos impostos, a qualidade que lhes é reconhecida e o esforço que lhes é exigido, que deveria ser refletido não através de um fundo, mas através do reconhecimento do seu trabalho, por isso na sua remuneração. E é isso que nós deveríamos lutar para que se modificassem as situações, que os funcionários da autoridade tributária fossem reconhecidos como funcionários especiais que os são de facto. E por isso não fazer depender a sua qualidade ou a sua motivação de um fundo que se vira contra os contribuintes, ou pode ser interpretado virar-se contra os contribuintes, mas sim no reconhecimento do mérito da sua qualidade profissional e no reconhecimento do seu trabalho.
Agradeço ao Dr. Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, o contributo que trouxe ao debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF, ajudando-nos também aqui a refletir sobre esta questão da relação entre o contribuinte